Olá pessoal, eu sou Márcia Fraga, eu sou representante do Comitê Gestor de Gênero Dona Teresita, que faz parte do sistema OCB Sescop do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui apresentando hoje o Resenha COP e falando sobre o Outubro Rosa. Nós estamos trazendo hoje aqui a Devani Silva, que é uma paciente em tratamento ainda, ela já teve a cura, mas continua em tratamento, e a doutora Lívia Moura, que é oncologista do Sistema Unimed-FERJ, que vai trazer muita informação para a gente nesse bate-papo bem informal. Me chamo Devani, né? Fui diagnosticada com câncer de mama em 2018, né? Ainda no tratamento. Sou assistente social e estou aqui para compartilhar um pouco aí dessa trajetória, né? E desse aprendizado que trouxe até hoje. Olá, eu sou Lívia Moura, sou oncologista, atuo também na parte do tratamento do câncer da mama, como diversos outros tumores sólidos, também em oncogenética e nutrologia oncológica. E vai ser um grande prazer aqui contribuir para essa conversa. Vai ser ótimo, sim. Vai ser uma conversa bem fluida. Devani, então conta pra gente, quando você foi diagnosticada com câncer de mama, como foi essa notícia para você? Como isso impactou na tua vida? Então, eu digo assim que no início, né, eu realmente fiquei muito impactada pelo fato de sempre fazer os meus tratamentos, sempre fui muito rigorosa, né, com os meus tratamentos. E em janeiro de 2018 eu fiz todos os meus exames e tudo ok, sem nenhum diagnóstico ali, sendo que o que foi diferente é que o doutor pediu um outro exame para ser feito em setembro, né, e a partir dali iniciou a nossa trajetória, né, a minha, da família e todos. E em setembro, em agosto de 2018, né, fazendo essa bateria de exames, né, que ele solicitou através de uma ultrassonografia, que ali não pôde ter nenhum resultado ali naquele momento, então a técnica que me atendeu fez uma solicitação de uma investigação maior. E aí sim, veio a surpresa, né, em setembro de 2018, em que eu já estava com o grau, né, 5, né, a categoria 5 ali, e foi impactante. Naquele primeiro momento, né, eu estive comigo mesma, né, refletindo sobre tudo aquilo, né, e o que eu posso dizer assim que compartilhei com todos, né, da família, e assim iniciamos a nossa trajetória, né, de fazer todo o tratamento, né. De impacto foi isso, pelo fato de eu ter feito todos os meus exames, eu era muito rigorosa com isso, em janeiro não havia nada. Em setembro, agosto, ali tive a surpresa, né, do exame, e tendo que fazer esse tratamento todo, né, radical, né, que foi, né, a mastectomia, né, optei por fazer a bilateral, né, e assim, o que eu posso dizer que a princípio, quando eu estive comigo mesma, né, o meu primeiro momento foi pensar, né, que normalmente quando a gente fala a palavra câncer, a gente remete muito à morte, né, eu vou morrer. Né? E não foi isso que veio para mim, assim, não veio essa informação para mim, entendeu? Mas sim de lutar, né? Sim de seguir naquela trajetória, já que era algo novo e algo que eu iria experienciar junto com todos, né? Não tinha nenhum diagnóstico, não tinha nenhum relato familiar, né, de câncer. Nenhuma, eu fui a escolhida, fui a primeira, né, a apresentar, né, esse diagnóstico, e assim eu segui, né, essa trajetória, um grande aprendizado para todos, né, em todos os momentos eu dizia que para que não me visse como uma pessoa doente, porque eu não estava doente, eu estava a família é a base, né, para isso. Sim, né. E a tua família esteve junto com você o tempo todo. Sim, o tempo todo. Amigos, né, amigos. E assim eu segui nessa caminhada. Não posso deixar de falar dos meus médicos, né, que foram maravilhosos, né, tanto o mastologista quanto, né, o oncologista, e assim seguimos nessa trajetória.
Eu acho que é importante também trazer como um gancho aqui que esse mês de outubro, que é a prevenção do câncer da mama, e te fazer uma pergunta. Lá atrás, quando você fez o seu exame, você sentiu algo diferente nas suas mamas? Você notou alguma coisa ou você descobriu no exame? Não, basicamente eu descobri no exame, né? Mas naquele ano de 2018, em janeiro, o que me chamou a atenção foi o médico, né, o mastologista, apalpou, né, de uma forma diferenciada. E ele ficou um tempinho ali, e eu perguntei, né, se havia algo. Ele disse que pela experiência dele não, mas que iria pedir um exame no decorrer do ano. Isso é importante, né? Porque fala-se muito sobre o autoexame das mamas. Sim. E ele é importante, o autoexame das mamas, né? Então a mulher precisa conhecer o seu corpo e saber se tem alguma coisa alterada. Então, se tocar é importante, a avaliação de algum nódulo, ou nas mamas, ou nas axilas, né, algum caroço, alguma coisa, alguma saída de secreção do mamilo, alteração da pele, tudo isso é importante a gente poder notar. Mas quando a mama já apresenta uma alteração, esse tumor ele já está um pouquinho maior. E o sonho de todo oncologista é o quê? É a gente pegar um tumor que ele seja impalpável, que ele seja imperceptível, e a gente consiga diagnosticar no exame. Porque ali realmente é um tumor bem inicial e a paciente a gente consegue abordar cirurgicamente, às vezes fazendo uma cirurgia um pouco mais, não tão igual a mastectomia, né? A gente consegue preservar um pouco a mama, o paciente às vezes nem precisa fazer uma quimioterapia e aí depende do tipo do câncer para a gente poder avaliar o tratamento, mas ali a gente tem muita chance de cura, né, que tange assim 98% de cura pegando no início. Não que não pegando no início não tem, hoje em dia a gente tem cura, assim, o câncer, né, esse estigma do câncer é igual à morte, tá, graças a Deus isso aí já está caindo por terra. Hoje nós temos diversos tratamentos em todos os estágios da doença, então assim, isso é muito promissor, né, e leva todo mundo assim a um outro valor e outro patamar do tratamento do câncer da mama. Mas é importante saber que a gente não tem que esperar ter algo na mama, né? Por isso que é importante fazer os exames de rastreio. E aí eu gosto de comentar aqui que, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente orienta que faça a mamografia a partir dos 40 anos de idade, de forma anual. E claro, se tiver alguma história pessoal ou se tiver alguma história na família, essa idade ela pode se modificar. Então a gente pode trazer essa idade um pouco mais jovem, para a gente poder começar um rastreio, para a gente pegar o tumor bem pequenininho, sem ele dar sinais, né? E a gente tem grandes chances de cura. E doutora, existe casos de que um tumor, que já tem um tamanho considerável, ele pode ser benigno ou sempre que ele tiver um tamanho grande, ele é maligno? Como é isso? Eu falo que o tamanho não é diagnóstico de malignidade ou benignidade, né? É igual o bobo da corte ali, ele é grandão, mas ele não faz nada. Quando a gente tem um tumor, uma nodulação, um nódulo, a gente tem que fazer uma biópsia de acordo com a necessidade e a indicação. Igual, eu fiz uma ultrassonografia, eu fiz uma mamografia, veio uma categoria 1, 2, é altamente benigno, né? Agora uma categoria 4 é uma suspeita, então eu preciso fazer uma biópsia. E quando você faz uma biópsia e vem um maligno, é um câncer. Não existe câncer benigno. Câncer é um nódulo maligno. E aí a gente acaba avaliando. Mas existem hoje em dia, que é muito importante falar também, ainda mais em mulheres jovens, que existem os fibroadenomas, que é um tumor benigno. E fibroadenoma nunca vai se malignizar e nunca vai virar um câncer. Então o tamanho não importa, não é o tamanho que vai dizer, né? Então assim, são os exames de imagem que vão avaliar a característica daquele tumor e a necessidade ou não de fazer uma biópsia e assim começar, né, e startar todo o processo. Então é muito importante sempre a mamografia, né? Mamografia, acompanhamento anual, porque nem sempre, como ela falou, não palpava nada e já tinha um câncer instalado. Não, então vou estar só corrigindo. Com relação ao autoexame, sim, sempre fiz, assim como
né, os exames solicitados tanto pelo mastologista como pela ginecologista. Então, assim, todos os anos, no início do ano, eu apresentava todos os meus exames. Então, por isso que eu falei, a minha surpresa foi o fato de eu ter entregue todos os meus exames em janeiro de 2018 e agosto e setembro de 2018, no mesmo ano, eu ter apresentado um diagnóstico com uma categoria que, sabe, foi assustador, né? Foi assustador. Então, assim, a minha surpresa foi essa. É o fato de eu fazer comigo mesmo, né? Me respeitar no sentido, assim, como, né? Como, sabe? Como pessoa, tá ali fazendo todos os meus exames. Como mulher, na sua rotina feminina. Isso, né? E a minha surpresa foi essa, né? De como tão pouco tempo algo assim tão devastador e, entendeu? A ponto de eu ter que agora, né, fazer a mastectomia e tal, e assim foi. Isso para mim foi impactante, assim, desse tão curto tempo a coisa ser dessa forma, entendeu? Sim, e isso é a diferença do grau do tumor, né? Que as pacientes falam, mas doutora, em janeiro não tinha nada, em setembro, sim, o câncer ele começa e ele pode se multiplicar de uma forma acelerada. Então, a paciente agora, né, prova viva como diversas outras pacientes, que em um mês não tinha nada e isso evoluiu e, né, em pouco tempo esse tumor ele cresceu e ele manifestou. Nós temos tumores que crescem de forma lenta, que são os tumores de grau 1, tem os tumores que eles crescem de forma moderada e tem os tumores que crescem de forma muito mais acelerada, que um mês não tem nada, em 2 meses aquele tumor disseminou. Então, existem vários tipos, né, de crescimento do tumor. E isso é muito comum, né? Por isso que é importante, anualmente, fazer o exame. Porque mesmo anual, aí você pega uns casos de uma paciente que ali no meio, né, nesses 12 meses, conseguiu ter um diagnóstico que não era assertivo, né? Que não foi pego no exame anterior. Então, por isso que é importante conhecer o nosso corpo e fazermos os exames de forma regular. Sim. E Devani, você disse que no primeiro momento você ficou com você mesma, né? Sim. Quando você decidiu contar para a família, como é que você achou que deveria contar? Como é que foi essa recepção da tua família? Você disse que ficou bem, né? Não, fiquei, gente. Eu fiquei super bem, assim, eu mesma eu me surpreendi, entendeu? Me senti assim, porque eu atravessei esse oceano de boa, assim, muito bem. Então, assim, mas eu recebi o diagnóstico, né? Quando eu estava ainda sentada na recepção ainda lá do laboratório, sentei, olhei e voltei para casa, e, né? Entrei, me recolhi naquele dia, entendeu? E pensei novamente, e aí foi o que eu coloquei, eu não estou doente, né? Eu só vou atravessar esse momento, tá? E no dia seguinte eu reuni todos da família e conversei, né? Foi um susto também para todos, né? E é o que eu falei, porque remete muita questão, né? Vai morrer, mas não, eu conversei justo isso, eu pedi que não me tratasse como se eu estivesse doente, porque eu não estava doente, sabe? Eu ia passar, mas e foi assim. E mais uma vez eu falo dos meus médicos, porque eles foram maravilhosos, principalmente quando eu fui levar o meu exame e ele falou, eu vou te curar. Ele falou com tanta certeza, que eu, assim, peguei aquela certeza dele e trouxe para mim também. Sim. E atravessei, assim, sabe, assim, com muita segurança. E tinha certeza que eu chegaria aqui onde eu estou hoje, compartilhando com todos, né, essa alegria. E entender, né, que é só uma travessia. Sabe, é só uma vírgula, né? Isso, é só né? Uma vírgula, não é um ponto final. Sim, e entendi também que o meu emocional, ele iria impactar muito também naquele momento. Então eu tinha 2 opções. Ou eu ia pro fundo do poço, né? Ou não tava. Ou então eu ia soltar fogo no final, né? E foi o que aconteceu, né? No final, aqui atravessei, me achei linda, assim, quando meus cabelos começaram a cair, me achei linda. E eu ainda falo, gente, se eu pudesse ficar com meu cabelinho assim, tudo curtinho, assim, daquele jeito que foi crescendo, assim, foi muito bom. Não posso dizer que tive alguns momentos em que eu fiquei um pouquinho mais triste, mas era quando a imunidade dava aquela queda, né? E aí eu tinha que atrasar aquele tratamento, né? Porque é um tratamento pesado, sim, né? Eu tive que atrasar por conta, né, da imunidade baixa. Foi
nesses momentos que eu fiquei um pouquinho triste, entendeu? Mas assim, também compreendi que era uma batalha, né? Sim, sim. Era uma e batalha. Rede de apoio, ela é fundamental. Sim. E a rede de apoio, ela integra família, amigos, né? A equipe que está te dando suporte, com os médicos que você está comentando, mas a equipe de enfermagem, os técnicos, psicólogos, nutrição para te avaliar. Então, assim, o recepcionista que está te recebendo ali. Então, cada palavra ali que vai fazer impacto para você no seu tratamento. Com certeza. As pessoas te dando amor, né? Então, eu falo que é uma troca de amor. Então, a rede de apoio é uma rede de amor. Sim. Que a gente vai recebendo ali durante toda essa trajetória e leva pela vida, né? E é muito importante e fundamental, né? Nessas horas, né? Sim. Então, isso. E para os médicos, quando veem que um paciente está com diagnóstico positivo, né? Vocês têm, às vezes, imagino que alguma coisa assim, esse aqui realmente eu vou conseguir tratar e ele vai ficar bem. Mas outros vocês já percebem, esse tratamento pode dar certo ou não. Como é isso para vocês? Isso tudo é baseado no estágio da doença, né? Por isso que o sonho do oncologista é pegar as doenças bem iniciais, né? Que a gente tenha grandes chances de cura. E isso realmente impacta, né? Então, tudo que a gente faz na oncologia são protocolos, né? Que é baseado em estudos científicos, que a gente consegue avaliar grau de sobrevida, consegue avaliar o impacto da cura naquele paciente. Então, quando a gente pega uma paciente com estágios iniciais, a gente fica feliz, a gente sabe que os estudos demonstram alto índice de cura, de assertividade naquele tratamento, e a gente traça ali toda essa luta de mãos dadas com aquele paciente. Então, assim, cada vitória, cada sorriso, cada exames positivos, a gente vibra assim, junto com o paciente. Eu levantar, eu ficar feliz, a gente abraçar, a gente tá junto naquela trajetória. E é um paciente com diagnóstico um pouco mais reservado, a gente também leva esse suporte, porque a gente leva o quê? Um tratamento que a gente vai levar uma boa, um prognóstico um pouco melhor, fazer com que aquele paciente não sinta dor, tenha uma qualidade de vida. Alguns pacientes que a gente sabe que às vezes não vai ter uma cura, mas ele vai se alimentar bem, ele vai viver o dia dele feliz, ele vai estar com a família, ele não tem dor. Então isso também é positivo. A gente tem que ver coisas boas nas pequenas coisas da vida, né? Sim. Então isso tudo também é impactante pra gente. A gente vibra tanto quanto o paciente nessa trajetória. E tudo isso é baseado em protocolos, em estudos científicos, para a gente poder saber essa diferenciação que você comentou. Certo. E assim, aproveitando o gancho, né, da palavra cura, né, era uma das coisas que eu me perguntava muito. Eu comigo mesma. Será que eu vou ficar curada? Assim, logo bem no início. Será que eu vou ficar curada? Né? Será que eu vou ficar curada? E de repente veio aquela coisa assim para mim, né? Que a cura está, né? Quando a gente realmente compreende o nosso estágio naquele momento, né? Então, assim, eu entendi que a partir daquele momento que eu tivesse aquela compreensão do que estava acontecendo e o que estava por vir, independente do que estivesse para acontecer, a cura estaria ali, porque eu compreendi aquele processo. Eu entrei naquele processo e entendi, olha, sabe, é o momento, esse é o momento que eu vou vivenciar. Então a cura estava a partir dali, entendeu? Sim, então, e você ainda está no momento seu de trajetória de tratamento. Sim, sim. E a gente fala o quê? Que a gente trata lá, né? Porque o paciente pega muito na cirurgia, na quimioterapia, na radioterapia, e ela entra numa parte, quando tem a indicação, né, nos tumores que são hormonais, da gente fazer a hormonioterapia. Sim. E essa hormonioterapia, o paciente pode tomar um comprimido por 5 anos, por 7 ou por 10, a depender do estágio da doença e tudo mais. E a gente fala que para todas as pacientes, tá? Não só também para os pacientes que tiveram diagnóstico de câncer de mama, como para aquelas mulheres que não tiveram diagnóstico de câncer da mama. Nós temos medidas que a gente pode fazer do nosso dia a dia que vai nos levar a uma prevenção do tumor. Sim. Isso é importante para poder prevenir você da recidiva do tumor e para prevenir a todas a ter um diagnóstico ou outros tipos de câncer também. Então são medidas que é o quê? É o nosso dia a dia, né? É a nossa mente estando bem. A gente fala que a mente são, o corpo são. Então a mente impulsiona muito o nosso corpo. E medidas dietéticas. A gente sempre nos batemos na mesma tecla, a alimentação. Por que hoje em dia tem tantas pessoas em idades jovens com diagnóstico de câncer? Pensa 20 anos atrás. Hoje quem tem 40 anos que está sendo o boom do diagnóstico do câncer na faixa dos 40 anos. Esse paciente que hoje tem 40 anos, há 20 anos atrás, como é que era a alimentação dele?
já começava o quê? Os ultraprocessados, já começava esse volume de açúcar, né? Desses alimentos de refrigerantes e tudo mais, já tinha um consumo. Né? Diferente do paciente que tem 70 anos hoje, 20 anos atrás, ele não tinha esses alimentos ultraprocessados. Então isso, na infância, né, na adolescência, você sendo apresentado, esses anos de exposição geram um adulto de 40, 45 anos com tempo de exposição a esses ultraprocessados, essas alimentações com agrotóxicos que a gente tem tanto por aí. Então isso está o quê? Repercutindo na doença e no câncer propriamente dito. O câncer de intestino, que é um exemplo, né, que hoje nós estamos no Outubro Rosa, mas não tem como não falar dele, é altamente relacionado à carne vermelha, ao consumo dessas alimentações, né, desses alimentos que são embutidos, enlatados. Então isso é um impacto. Então se você reeducar a sua alimentação, isso vai ter um impacto na redução. O sobrepeso e a obesidade, tecido adiposo, a gordura, produz inflamação 24 horas, ela está no seu corpo. Então você tem um tecido dentro de você produzindo inflamação durante 24 horas. Aquilo ali vai repercutir numa doença. Então a obesidade, o sedentarismo, a má alimentação, tudo isso gera o quê? A ter não só problemas como câncer, como outras doenças. Então é primordial a gente pensar nós mesmos dentro de casa, nossas medidas. Né? E avaliar o que? Atividade física, ter uma mente mais leve, porque isso durante o tratamento é primordial, mas também é bom evitar ficar doente também. Porque né, a gente tem que pensar um pouco na nossa parte mental, isso é importante. Então são um somatório de coisas que pode levar à prevenção, né? E tanto da doença quanto a evitar a recidiva, o retorno da doença. Isso impactou para você? Você levou uma vida agora um pouco mais saudável, faz atividade física, ou a gente tem que puxar a orelha, porque tem paciente que a gente puxa a orelha todas as consultas. Eu vou te dizer, com relação à atividade física, pode puxar a orelha. Pode puxar, né? Eu iniciei, fiz, né, e realmente foi muito valoroso, né, todo aquele momento de estar voltando para as atividades, etc. Mas pode puxar a orelha. E a alimentação melhorou? Não, a alimentação sim. E a alimentação é algo também que eu sempre tive, assim, sempre gostei de coisas saudáveis, né? Então, assim, lógico que eu peco às vezes, né? Tô aqui. Mas, assim, eu tenho a opção maior minha é realmente uma coisa mais saudável, assim, né? Então, assim, agora, atividade pode puxar a orelha. Agora, você falou de algo muito importante, né? Que eu, assim, adotei nesse período, que foi a questão da, como eu posso dizer, da terapia emocional. Não, eu tenho uma expressão mais correta. É um mas, apoio assim, emocional. Assim, o que eu busquei nesse momento, eu não sei, assim, eu falo muito do girassol. Eu gosto muito da história do girassol, desde sempre, muito antes até de ter tido o diagnóstico, né? E eu sempre tive aquela coisa, porque o girassol tem essa coisa, né? De sempre buscar, né, o caminho da luz, então aquela plantação tá tudo viradinho lá pro sol, e quando não tem sol, elas viram uma para outra, né? Para trocar ali aquela energia. E eu me apoiei nessa história também, né? E a partir daí, como terapia ocupacional, eu comecei a fazer plantias de girassol em casa, né? Nos meus canteiros e tal. Gente, cada girassol lindo. E todas as vezes que eu olhava aquele girassol, né? Eu ia falando, eu tô curada tanto quanto você tá brotando, entendeu? E fui fazendo isso o tempo todo até, entendeu, né? E assim, então eu vejo que assim, a terapia ocupacional também, né? Auxilia bastante, né? Muito importante. Você fazer ali aquilo que te leva. E a positividade que você manteve esse período todo, né? Você nunca se entregou, não. Teve sempre um pensamento bem para cima. Sim, puxando até o gancho, né? Falando da parte da atividade física, que você comentou que teve uma baixa imunidade durante o tratamento. A atividade física é tão importante para a prevenção do câncer, prevenção da recidiva, e durante o tratamento oncológico a gente orienta que faça atividade física. Porque a atividade física diminui enjoo, diminui a náusea, diminui os efeitos colaterais e aumenta a imunidade. Aí tem pacientes que até são idosas e que nunca fizeram atividade física, eu estimulo a atividade física. Aí elas falam, mas doutora, você quer que eu fique musculosa? Eu falei, não quero que você fique musculosa. Eu quero que você ganhe massa magra para te dar imunidade, para melhorar essa célula de imune, de defesa. E é legal que elas vão ganhando gosto e as pacientes vão todas entrando na atividade física, com personal ou sem personal, né? Um professor para te dar uma orientação. E é importante, tanto quanto saúde mental, tudo, né, gente? São somatórios que levam a gente na nossa caminhada.
Sim. Hoje a gente está falando aqui sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, mas muito importante o que a doutora Lívia falou, que a gente tem sobre a inflamação, sobre tecido adiposo, sobre falta de exercício, porque não é só o câncer de mama que existe, né? Ele pode acometer qualquer órgão, qualquer parte do corpo. Então, a prevenção é muito importante para que a gente tenha saúde, né? Sim, a prevenção é tudo, né? Para a gente poder ter saúde, ter os diagnósticos precoces. Sim. É muito importante. E hoje, Devani, você está curada, né? E como foi para você receber essa notícia? Imagino que com muita alegria, né? Mas assim, tem aquele momento que toca o sino, né? Sim, exato. Como foi para você tocar o sino? De falar tocar o sino foi até muito interessante, porque quando eu passei pelo processo da quimioterapia, eles não têm, né? Aqui nós não temos, aqui, eu não sei, mas pelo menos no local onde eu tratei, não tinha o tal sininho que a gente bate quando termina a quimio, né? Tem a minha opinião desse sino, depois eu vou dar opinião. Por isso que alguns lugares não tem. Então tá. Então você vai falar do sino. Mas é porque o sino para mim, assim, em particular, me remete, assim, eu Devani, tá? Me remete àquela coisa assim de você ecoar o som, assim, olha, tô livre aqui, entendeu? E passei, né, por essa coisa. Então, assim, você me fez essa pergunta, respondendo, né, a sua pergunta, no final do meu tratamento, né? É isso, né? Sim. Foi o que você me perguntou. Eu fiquei, assim, muito feliz, né? Lógico que eu ainda continuo ainda, né, com o tratamento do hormônio, né? Mas, assim, quando meu médico conversou comigo, né, e falou, olha, nós temos ainda um protocolo a seguir, mas, entendeu, eu estou muito feliz, né, por você e tal. E ali, eu chorei junto, e ele chorou também, né? E ficamos ali, eu e ele ali, eu agradeci muito, assim, foi assim, maravilhoso. Maravilhoso saber que, entendeu, chegamos aqui. E a família também recebeu. Sim. A família estava junto também nesse momento. Sim, né? Nesse momento em que eu fui no médico, mas assim que eu cheguei em casa, eu repassei, porque até então, no dia em que eu fui para a minha consulta, eu não sabia que ele ia me dar essa notícia, né? De que, olha, né, conseguimos, né, chegar até aqui tá, e segue esse processo apenas do hormônio, mas é necessário pelo protocolo, mas assim... Lógico, em casa, com certeza. E é um acompanhamento constante, né? Agora Sim. você tem um acompanhamento constante. Sim, continuo. Mas assim, continuo dizendo assim, olha, eu vou porque, né, realmente vai necessário a gente chegar no final. E esse tratamento, não só o tratamento, mas vamos dizer assim, essa busca, né, pela sua saúde, ela é eterna, né? Assim, né, vai ser sempre. Então, mas quando eu cheguei no final, que ele falou para mim, realmente eu saí ali do consultório irradiante. E ele também, ele ficou muito feliz quando ele falou, você realmente é uma heroína. Eu pensei, não, nós somos, né, porque foi um todo, né? Doutora Lívia, fale então do sino. Isso. Agora fiquei curiosa. Desse sino. Eu e alguns colegas também, em alguns lugares, por isso que a gente não tem sino, onde eu trabalho, eu falo, a gente não quer esse sino aqui. Por quê? Existem os pacientes que passam por uma trajetória de cirurgia, de tratamento, químio, né? E chega no ponto que, olha, você está curado, você não tem doença, e aí comemora, né, aquele não ter a doença, está curado. Só que a gente tem que pensar que naquele lugar onde você se trata, tem outros pacientes que não estão curados ainda e talvez eles não vão obter a cura. Então a gente tem que pensar num todo, né? Então como é que é para um paciente que está ali sentado naquela poltrona, olhando tocando o sino e sabendo que ele não vai tocar aquele sino? Então acho que remete, como a gente fala aqui, a mente tem que estar boa, né? E o nosso psicológico tem que estar bom durante todo o processo. A gente tem que pensar um pouco no outro, né? E ter essa empatia e como é que é o outro, como é que vai ser a mente dessa pessoa, desse paciente, passando por todo esse processo. E, né? Então, assim, a gente opta por retirar aquele instrumento que talvez possa não ser tão bem aceito para uns como pode ser para os outros. Então, por isso que a gente tem essa minha opinião e a opinião de alguns centros. Faz sentido. Quando a gente explica, sempre faz sentido. Porque quando a gente bate, a gente tem a emoção da, olha, acabou, né? Tá, mas de fato, né, nós temos, assim, companheiros ali que estão atravessando ainda essa jornada e nem, né, é como você explicou, nem todos
vão conseguir, né? Então, entendi. E pensar sempre como é que é o outro, né? Pensar no outro, sim. né? Doutora Lívia, então você já falou pra gente que o ideal seria começar com 40 anos, essa prevenção do câncer de mama. Sim, né? Essa é uma idade ideal. Essa é a idade ideal, né? Os 40 anos. E aí é sempre interessante a gente fazer a mamografia com a ultrassonografia das mamas, porque tem algumas informações que não tem na mamografia e a ultrassonografia vai complementar, então são exames que se complementam. Se a paciente tiver alguma história familiar, com um parente de 1º grau, 2º grau, ou mãe, ou primo, ou tia, ou avó, é importante avaliar essa parte genética, que isso é muito importante também no câncer da mama, dentre outros tumores. E aí sim a gente pode até antecipar essa idade dos 40 anos, mas inicialmente é o quê? Fazer os exames de forma regular, a partir dos 40 anos de idade, anualmente, e essas medidas de prevenção, como a gente conversou, né? Atividade física, alimentação, né? Evitar o sedentarismo, que isso é muito importante. E a gente sempre remete também à parte hormonal, né? Tem paciente que fala, doutora, é porque eu tomei anticoncepcional, você acha que foi isso que deu o meu câncer? Então a gente sabe que os hormônios exógenos, né, que é o que a gente toma, a gente não tem nada que comprove que foi aquilo ali que gerou o tumor, né? Mas a gente sabe que quanto maior tempo de exposição da mulher aos hormônios, tem maior risco. Certo. Então, por isso que aquela mulher que tem uma menarca, né, ou seja, a primeira menstruação, idade muito jovem, ela já começa muito nova a se expor àquele hormônio, né? Então ela tem uma exposição muito grande. A mulher que entra na menopausa tardia, então ela ficou um tempo maior exposta, né? Então isso é um risco para o câncer da mama. As mulheres que nunca engravidaram, porque a mulher quando engravida, ela tem o tempo dos 9 meses ali da gravidez de proteção. E a amamentação é um fator de proteção também para a mulher. Então ela fica com, né, um período, pelo menos de 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do quanto que ela amamentou, com uma proteção. Então, se a mulher nunca engravidou, aí ela tem menos esse fator protetivo. Então, essas influências do hormônio, né, que a gente tem comprovado hoje em dia, que é importante também frisar, não tem como dizer, foi porque você tomou esse hormônio anticoncepcional, isso não é. Isso a gente não tem dados de literatura que pode comprovar. Mas é um fator de risco, a gente sabe que né? Essa exposição que eu comentei da idade biológica da mulher, né, é um fator de risco. Mas são coisas que a gente não tem como controlar, né? Como é que eu vou controlar minha menstruação? Isso a gente não tem como controlar. Então eu sempre falo, vamos modificar o que a gente controla. Porque tem coisas que a gente não tem como controlar, como essa parte hormonal e história familiar. Então a gente vai modificar o que é realmente a nossa, que é modificável, né? Digamos assim. Aí eu aproveito novamente para perguntar então se, né, vamos dizer assim, o impacto, né, emocional, ele pode vir a gerar algo, né, que venha, né, a somatizar na saúde? Tem muitos pacientes que perguntam também, você acha que eu tive essa doença, esse diagnóstico do câncer, porque eu passei por uma tristeza muito profunda, porque eu tive uma... enfim, sempre tem alguma coisa, né, um histórico, e aí descobriu o câncer. Não temos comprovado que tristeza ou alguma coisa da parte emocional possa desenvolver câncer. Isso aí a gente não tem nada documentado, tá? Isso aí a gente não tem. Só que o paciente que está no processo de uma tristeza muito grande, vamos pensar assim, ele acaba se isolando um pouco, né? E esse processo, né, dessa depressão, dessa tristeza pode gerar o quê? O paciente acaba não se cuidando, não fazendo seus exames, porque ele está no processo de depressão, deprimido, e ele não se cuida. Pode muito o quê? Gerar o uso abusivo do álcool. E a gente sabe que hoje, hoje eu digo esse ano, pela Agência Mundial de Saúde, foi mostrado, decretado que o álcool, ele é um carcinógeno tanto quanto o cigarro. Então, o paciente no momento, né, de depressão, assim, ansiedade, ele pode utilizar mais daquele álcool, daquele composto que é um carcinógeno, do tabagismo. Então, são artifícios que ele acaba usando num processo que pode gerar um tumor. É claro que o paciente que está depressivo, ele não vai na academia, ele come, né, e se alimenta com coisas mais fast food, porque ele não vai estar ali fazendo aquela comida, cozinhando de forma natural, com prazer. Isso aí ele perde esse prazer. Então ele acaba adquirindo hábitos que pode gerar um fator de risco. Não que o emocional
seja um fator direto. Não que o emocional seja um fator direto. Um fator que contribui, né? Assim como diversos outros... são fatores, né, que são secundários ao processo da tristeza, né? E tem os mitos também no câncer da mama, como o desodorante causa câncer de mama, o desodorante não causa câncer da mama, micro-ondas, a comida do micro-ondas também não causa câncer nem de mama, nenhum outro câncer, porque a radiação do micro-ondas não é uma radiação que pode gerar um dano no DNA. Né? É uma radiação que vai assim, ela é branda, ela só vai aquecer o alimento. Então tem vários outros mitos, mas eu acho que é um outro programa para a gente poder fazer. Mitos existem a gente vai ficar aqui o dia inteiro decorrendo os mitos, que existem muitos. Mas isso é importante, esse diálogo, para a gente poder ir desmistificando isso, né? E levando essas informações. Doutora, como é que a gente pode passar para todas as mulheres que estão nos assistindo, como elas devem proceder para fazer o autoexame? Sim, como eu falei, o autoexame ele é importante, né, para a gente se conhecer, mas ele não inviabiliza a realização de uma mamografia, de uma ultrassonografia. O autoexame a gente sempre orienta que a mulher faça quando ela tiver para tomar banho ou depois do banho, né, com o corpo totalmente nu. E de frente para o espelho é sempre bom que ela faça essa rotina do autoexame, porque ela consegue se olhar melhor. E a gente primeiro fazer uma mama e depois fazer a outra mama, não fazer ao mesmo tempo, porque a gente perde um pouco a sensibilidade. E a gente vai buscando o quê? Desse processo do autoexame, do conhecimento. Procurar ali em movimentos circulares que a gente fala, né? Algum nódulo, alguma alteração, alguma região da mama que está um pouco durinha, mudou o aspecto da mama, mudou o aspecto do tecido, ali está uma pele meio dura, uma pele diferente, e a gente sempre avaliar também as axilas, porque as axilas também fazem parte dessa avaliação. Avaliar o mamilo, é a gente se conhecer. E eu falo que as mulheres elas têm que se conhecer não só as mamas, como toda a parte do corpo, né? Então a gente tem que se tocar. Então se tocar é levar conhecimento para a gente poder levar uma consulta médica e dizer, olha, eu notei isso que eu não tinha antes. E aí a gente dá seguimento ali nos exames. A gente fala muito do câncer de mama com as mulheres. Ele tem uma incidência considerável em homens também? Pequena, né? Pequena. Eu digo, para ter câncer de mama tem que ter mama. E como o homem tem, então ele também pode ter o câncer da mama. Mas muito menor comparado às mulheres. A mulher, o câncer de mama é o câncer mais incidente no mundo, né? Então, assim, a gente tem essa incidência muito alta, né, nas mulheres, mas o homem também pode ter câncer da mama. E quando o homem tem câncer da mama, geralmente está associado a alguma mutação no DNA. Então, esse homem, ele tem que ser avaliado a parte genética, né, desse paciente e fazer um teste genético. E o homem com câncer de mama, se o paciente tiver, né, algum operadora de saúde, algum plano de saúde, ele é coberto pela ANS para fazer essa testagem de forma, né, de cobertura pelo convênio, que é importante também mencionar, assim como também alguns outros tipos, né, nas mulheres, que se ela preencher os requisitos, ela também tem essa indicação de teste genético. Mas o homem, sim, pode ter câncer, a gente tem sempre que avaliar a parte hereditária. Bom, doutora, e quais são os avanços da medicina hoje no tratamento do câncer de mama, né? Hoje em dia a gente vê que a medicina está evoluindo muito, a gente tem bastante novidade a cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E a todos os cientistas que se empenham nisso, né? Sim. Mas quais os avanços que a gente pode considerar hoje para o tratamento? Foi isso que modificou muito, né, o prognóstico do câncer da mama. Por isso que a gente fala que hoje em dia todos os estágios a gente consegue tratar. Porque antigamente a gente tinha as quimioterapias, que era aquela toxicidade direta para destruir o tumor e destruir também as células saudáveis, né? E a medicina foi, né, se melhorando, aprimorando, e hoje nós temos tratamentos que a gente fala que são os tratamentos moleculares e são as terapias-alvos, né, que são medicamentos específicos para um alvo terapêutico. Então a gente tem muito menos efeito colateral e nós somos mais assertivos, porque nós temos um alvo certo para atacar, digamos assim. Então hoje a terapia-alvo, ela é um boom no câncer de mama, propriamente dito, e a imunoterapia também está entrando nesse cenário de tratamento para o câncer da mama. Então, assim, a medicina está avançando e nós estamos tendo prognósticos muito favoráveis nesse sentido. Você foi só pela quimioterapia, né? Você fez, além da mastectomia, né? Fiz a rádio também, a radioterapia também.
Foram 26 sessões de radioterapia, entendeu? Passei por todos os processos. E esses são os tratamentos mais comuns, né? A radioterapia, a radioterapia, a gente tem algumas indicações para poder fazer a radioterapia, né? Então tem que avaliar o estágio, o tipo de cirurgia, e é um feixe radioativo direto ali na região da mama. E a quimioterapia, a medicação venosa, né? Sim. Que a paciente pode fazer ou antes de operar, ou depois de operar, e tudo depende do estágio da doença. E a gente vai avaliando se tem necessidade de fazer terapia-alvo, imunoterapia, hormonoterapia, ou seja, para deixar de informação que nós temos um arsenal terapêutico para poder usar e que tem um impacto muito positivo para a mulher, né, para as mulheres. Os efeitos colaterais são muito grandes, né? Às vezes são bem agressivos. E essas terapias-alvos, né, e a imunoterapia, eles têm muito menos efeito colateral. Então isso é importante também. Eu digo que a imunoterapia, quando nós temos um diagnóstico de câncer, o câncer, como é que funciona a imunoterapia de uma forma bem simples, né? O câncer, quando está no organismo se multiplicando, ele tem um potencial de ir lá no nosso sistema imune e deixar o nosso sistema imune inativar o nosso sistema imunológico. Então a gente não consegue ir lá com as nossas próprias células combater aquele tumor, porque nós estamos totalmente neutralizados. E aí o tumor cresce. Danado ele, né? Aí a gente tem que achar uma forma de a gente poder tentar destruí-lo. E aí veio a imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento nada mais é que você, né, a gente administra no paciente e ele vai lá no nosso sistema imune que estava inativado e fala, ativa aí, acorda aí e vai lá destruir aquele tumor. Vai trabalhar, anda logo. Aí ele ativa e o nosso próprio sistema imune que vai destruir aquele tumor. Por isso que tem muito menos efeito colateral. Porque somos nós, né, com uma medicação que está nos dando superpoderes para a gente poder destruir aquele sistema, né, aquela doença, né, aquele tumor, a neoplasia em si. É bem interessante. É bem interessante mesmo. E nesse caso dos efeitos colaterais, né, hoje em dia também tem muito recurso para minimizar esses efeitos, né? Atividade física é um deles. É um deles, né? São suportes, né? Como eu também tenho essa especialização em nutrologia oncológica, né, que ao longo da minha trajetória, né, durante a oncologia, eu fui vendo a necessidade de tratar o paciente com 360. Então você vai vendo que o paciente tem a parte de história familiar, câncer em idade jovem, aí a gente foi me especializar na parte da oncogenética, né, pra gente poder entender um pouco a parte da genética do tumor. E ao longo do tratamento a gente vê que o paciente vai perdendo performance, vai emagrecendo, vai ficando mais abatido, vai tendo, né, tem sinais que tá mostrando que tá tendo perda do seu metabolismo ali na parte nutricional. E é interessante, todo paciente que eu falo oncológico, que ele vai iniciar um tratamento, ou cirúrgico, ou químio, ou rádio, ele deveria passar por uma avaliação com uma parte de uma nutrologia oncológica específica, na parte de oncologia, para a gente poder avaliar a demanda metabólica e nutricional daquele paciente, para a gente tratar específico o que ele vai precisar ao longo de todo o tratamento. Isso é muito importante, porque isso impacta até nos efeitos colaterais, porque eu sei o que eu preciso tratar, né, de adjuvante junto com a quimioterapia. Um suplemento diferente, uma proteína diferente, algum outro, enfim, algum outro nutriente que eu preciso acrescentar. Então são visões que você vai ajudando ali o paciente a passar pelo processo. Por isso que é importante, a gente sempre prescreve atividade física. E olha que eu tô falando bastante de atividade física é fundamental. É porque o apoio nutricional realmente é fundamental, porque se você tem perdas demais, né? Tem muita perda com vômito, principalmente. Então, se você tem uma alimentação adequada, um suporte adequado, o teu organismo vai ter suporte para sustentar tudo aquilo, né? Sim. As células imunes, né? Nós falamos de imunidade, né? Nós estamos falando de neutrófilos. Eu fico brincando que massa magra é ouro, né? Então a gente tem que preservar e tem que ganhar ela, né? Sim. É muito importante. E Devani, o que você pode dar pra gente de apoio para as mulheres que estão nos assistindo? O que você pode dar de palavras para elas, de suporte? O que você consegue passar pra gente?
Então, nessa sua luta que você teve, você foi uma lutadora e sim, teve vitória com ela. sim. E continua também, né? Porque tem todos os sim. efeitos aí de um uso de uma hormonioterapia, Sim, né? Que verdade. impacta para a mulher na pós-menopausa, que é uma coisa bem complexa Com também, né? certeza. Mas eu diria assim, que a princípio, confiar. Confiar em você mesmo, entendeu? Confiar, acreditar, né, no suporte técnico, no suporte, né, que você está tendo ali com a equipe médica, familiar. E assim, entender que é só uma travessia, é algo que é passageiro, entendeu? E internalizar que, né, como eu falei, a cura está quando a gente compreende aquele momento específico. E que, assim, aquele momento vai trazer pra gente um aprendizado. É como a doutora tá falando, tá vendo? Tem que fazer o exercício físico, né? E a gente vai agregando, a gente agrega, né? Agrega, vamos dizer assim, um saber diferenciado, digamos assim, né? Porque você passa a se respeitar mais. Eu tô falando por mim, hein? Né? A gente passa a se respeitar, ter um olhar diferente para a vida, né? Como eu falei, quando eu comecei a fazer a terapia ocupacional ali, eu olhava o girassol como ali, olha, você é meu apoio, entendeu? Então, assim, ir buscando, né? E agregando para que a gente consiga atravessar. Lutar assim, sempre, né? Nunca desistir. Entendeu? E entender. Não estamos doentes. Estamos apenas atravessando, entendeu? Um momento difícil, mas que é passageiro. É isso que eu tenho que dizer. E doutora, que orientação para a gente encerrarmos aqui nosso bate-papo, que está muito agradável, realmente se dá conversar o dia inteiro aqui. Que orientações que você pode passar para um tratamento adequado, para um diagnóstico correto? O que eu posso dizer, assim, como médica, né, oncologista, até como mulher também, nós devemos sempre nos cuidar, né? Nós temos que sempre pensar nas medidas que a gente pode modificar no nosso dia a dia, que vai ter um impacto pra gente na nossa vida, não só para o câncer de mama, como para outras doenças também. Trazendo para o nosso Outubro Rosa esse mês de conscientização, de mostrar para a mulher a importância de se cuidar, a importância de conhecer o próprio corpo e de realizar seus exames de forma regular. Então, mais uma vez, mamografia a partir dos 40 anos de idade de forma anual, junto com uma ultrassonografia, medidas dietéticas, atividade física e uma mente também boa, porque quando você está com a mente boa, o seu psicológico bem, eu digo que a cura está dentro da gente. Quando você assimila que você está bem, isso aí é libertador para todos nós. E é um prazer enorme estar fazendo parte dessa conversa aqui, poder levando informação para todo mundo que está nos assistindo. E eu fico disponível caso alguém queira mandar alguma mensagem, alguma pergunta, fazer isso de forma, né, após no nosso término aqui. E é um prazer estar levando informação e estar tratando de tantas pacientes. Bom, então, em nome do Sistema OCB-RJ e do Comitê Gestor de Gênero Dona Teresita, agradeço as nossas convidadas por esse bate-papo muito agradável aqui. E convido vocês a seguirem as redes sociais do Sistema OCB e o Resenha COP também.